Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos avaliar o que está acontecendo com o nosso sistema político. Muita gente desacredita dele, um aposta mais nos partidos, um aposta mais nos políticos, mas nós precisamos desse sistema para construir a democracia. Para debater esse tema, nós convidamos dois membros da coordenação de uma articulação de movimentos sociais da sociedade civil, a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, para trazer para a nossa discussão uma reflexão que vem vindo da base da sociedade, dos grupos organizados, da sociedade civil. Convidamos, então, a Janaína Oliveira. Muito obrigado, Janaína, por estar aqui com a gente, né? Ela é da rede, coordenação da rede Afro-LGBT, e o José Antônio Moroni, que ele é integrante da coordenação do INESC, um importante ONG que tem acompanhado a conjuntura. Ele também é da coordenação da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Nós estamos muito curiosos para saber que plataforma é essa, não é? E que avaliação do atual sistema político vocês fazem. Janaína, você poderia começar apresentando para nós um pouco essa reflexão de o que vocês estão querendo mudar nesse sistema político, por quê? Primeiramente, obrigada pelo convite, pelo espaço, fazer uma saudação carinhosa a vocês, meus companheiros, e falar aqui um pouco do que a plataforma tem proposto, né? E eu quero trazer um primeiro elemento, antes da gente falar desse elemento mais social, mais cultural, mais político da nossa sociedade, mas falar do que a plataforma conseguiu construir coletivamente. Acho que é importante isso, né? Em várias organizações no Brasil e no mundo que fazem esse debate, mas a plataforma conseguiu agregar um conjunto de vozes nas suas diferenças, nas suas pautas, na sua tradição organizativa, para construir um elemento coletivo do que nós defendemos e do que nós acreditamos. Acho que para a gente mudar o sistema político, o sistema político precisa ser mudado, primeiro porque a gente vive um sistema que ele, de fato, não é representativo, né? A sociedade não tem uma representação nesse modelo de democracia. A gente acaba sendo muito influenciado dentro do contexto da democracia liberal, que passa muito nessa organização de Estado, de organização legislativa, executiva, mas que a gente precisa desconstruir uma metodologia estabelecida no país que, de fato, não garante uma democracia popular, uma participação concreta do povo. Então, quando a gente fala de participação, a gente incidir dentro desse modelo de estrutura de organização social que permita que a voz da população seja, de fato, ouvida. A gente vive um sistema político que pensa, se organiza a partir de alguns agentes, de alguns setores que determinam a organização e o acesso à discussão dessa política, que está aí dentro dos partidos políticos. Dessa forma como o Congresso dialoga, ou melhor, não dialoga essa forma de participação social e de controle, o que não permite, de fato, e cria na população brasileira uma descrença do sistema que nós temos hoje, porque muitas vezes a gente é chamado para dialogar esse sistema no momento eleitoral, que não sei se fosse muito momento que o povo, de fato, deveria incidir, e, ao contrário, o povo deveria incidir em todo o processo de construção no país, seja ele no campo executivo, seja ele no campo legislativo. Eu acho que garantir a participação social daquelas pessoas ditas minorias, acho que é importante. A própria plataforma, inclusive, tem somado de forma bem concreta, atuante e conjunta, por exemplo, nessa questão da participação da população dentro dos espaços de poder, né? Isso tem ocorrido, esse debate, a gente tem atuado e tem dialogado nessas mais variadas frentes dessa participação da população negra, que não é refletida, como não é refletida nas mulheres, porque quando a gente vai olhar o Brasil no ranking mundial, você percebe que a gente, em pleno 2020, ainda ocupa
está na 140 do ranking ainda, dessa representação feminina. Então, a gente está falando de setores que não conseguem alcançar esses espaços. Nós temos um sistema que não permite a participação concreta da população negra, porque em vereança, por exemplo, você tem 4% de mulheres negras. E aí você tem quase 5% no Congresso Nacional. Você não tem uma representatividade da população LGBT, da população indígena. Então, assim, você vai vendo públicos que fazem parte dessa hegemonia do país. Você tem a maior parte da população brasileira é negra, a maior parte da população é de mulheres, e essas representatividades nesses espaços, elas não se dão. Então, a desconstruir esse sistema é necessário. E, para desconstruir esse sistema, nós temos que falar qual é o modelo de democracia que a gente, de fato, está defendendo e qual é a democracia que a gente quer exercer. E ela não pode só ser um viés de cunho partidário. Não estou dizendo que os partidos não têm papel ou importância política, tem, mas ela não pode ser só isso. Ela não pode ser só daquele que tomou espaço no mandato e ele achar que ele vai falar o tempo todo por milhões de pessoas, sem consultar as pessoas sobre as mais variadas que tem na casa. E a gente não pode achar que a gente vai promover a mudança estrutural no país se a gente não combater o sistema patriarcal, se a gente não combater o nepotismo, se a gente não combater as oligarquias, se a gente, de fato, não combater a corrupção, se a gente não mudar as estruturas de relação para garantir igualdade, diversidade, para garantir participação e controle social. Então, mudar o sistema brasileiro ele implica em mudar a forma como a gente vê a democracia nesse país. Beleza. Como essa participação que nós queremos, ela precisa ser concretizada de fato. É um exercício longo, não é um exercício fácil, porque você tem que dialogar com uma série de setores, e de setores que se beneficiam com o modelo atual que o país tem na sua estrutura, e que não tem interesse, muitos setores não têm o menor interesse, de fato, de debater qual é o modelo de democracia que nós queremos. A Constituição de 88 trouxe uma série de elementos, mas se nem a Constituição, que trouxe essa série de elementos em 88, a gente hoje não consegue concretizar na sua execução, imagina a gente trazer novos elementos e dizer, olha, a gente precisa reformular. E, para reformular, precisa que o conjunto do país e dos setores tenham disposição de ouvir e reconstruir padrões de comportamento, inclusive então, vamos continuar essa conversa, né? Incluindo algumas novas questões. Eu queria agradecer primeiro essa sua intervenção inicial, que é muito boa, mas perguntar ao Moroni, desconstruir o quê, Moroni? Esse sistema político não serve? Você está sem som. Para sair o som tem que ligar o microfone, né? Então, essas coisas básicas que, apesar da overdose de live que a gente está, às vezes se esquece, né? Primeiro, assim, obrigado, Silvio, pelo convite, né? Um prazer estar aqui, um prazer estar debatendo as questões com a Jana, companheira aí de muitas lutas, né? E eu acho que sim, a Jana colocou muito bem assim, o que nós, enquanto plataforma, estamos tentando construir. Né? Na verdade, a gente está num processo da gente, um profundo questionamento do nosso sistema político, mas também nós queremos experimentar o que nós estamos propondo para o sistema político, nós também queremos experimentar no âmbito da plataforma, que é essa questão que a Jana coloca da diversidade, de pensar outros formatos, inclusive de reconhecimento e tal, né? Nós estamos com um debate já que vem há algum tempo, não é só em função dessa crise que nós estamos vivendo, mas é um debate um pouco assim, a gente quer reformar esse sistema, ou nós estamos falando de uma outra institucionalidade, né? E nós estamos apontando muito mais no sentido de criar novas institucionalidades do que unicamente reformar o nosso sistema político, né? E aqui eu acho que é importante falar um pouquinho. Essa plataforma ela começa a articular em 2004 e 2005,
né, com um profundo descontentamento de várias organizações e movimentos em relação à maneira como estava entendendo o que já era chamada da reforma política. Era entendido a reforma política como reforma das regras eleitorais. E os sujeitos políticos reconhecidos para debater as regras eleitorais não chegava nem a ser os partidos, eram os parlamentares, né? Então, a gente entrou nessa história com o conceito de reforma do sistema político, entendendo o sistema político como todos os espaços de poder, né? E numa sociedade como a nossa, estruturada nas desigualdades, e do qual a questão da desigualdade, a desigualdade racial, portanto, o racismo estrutural é um elemento fundante da nossa sociedade, portanto, do nosso sistema político, a gente analisa, então, uma sociedade estruturada dessa forma, quem tem o poder de exercer o poder? Né? Quem tem o poder de exercer o poder? E a gente vai ver em todos os aspectos do exercício do poder, dos espaços de poder, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, nos espaços das empresas e também nos nossos espaços enquanto organizações e movimentos desse campo político, o nosso poder é essencialmente masculino, branco, proprietário, hétero e cristão. Então, essa é uma característica do nosso poder. Então, quando tu pergunta o que nós queremos mudar nesse sistema, nós queremos mudar isso. Nós queremos mudar que outros sujeitos com outras abordagens, outras leituras, outras cosmovisão de mundo e tal, possam estar nesse sistema. Mas, para isso, nós precisamos ter novas institucionalidades. Porque essa institucionalidade que nós temos, apesar de, principalmente a partir de 88, nós conquistamos muitas coisas, não foram pouco que a gente conquistou a partir do Pacto de 88, mas aquele Pacto de 88 que gerou essa democracia que nós temos hoje foi limitado do ponto de vista de enfrentar essa configuração do poder. Então, ela foi uma democracia, quando fala Estado democrático de direito, eu posso falar isso, porque eu sou um homem branco, classe média, etc, etc. Mas a grande maioria do nosso povo não pode dizer que viveu numa democracia, num Estado democrático de direito. Basta ver a questão do genocídio contra a população negra, contra a juventude negra, né? Então, nós temos que, enquanto homens brancos, nós temos que fazer essa autocrítica também, olhar sobre o que nós construímos nessa perspectiva, né? Então, assim, eu acho que a gente pode avançar em algumas coisas dentro dessa institucionalidade que nós construímos, mas essa institucionalidade que nós construímos, ela não dá conta, ela não traz os instrumentos, os elementos para a gente criar esse sistema político que nós queremos. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, pensar o que é essa institucionalidade, mas nós temos que pensar uma dimensão maior, de construção de novas institucionalidades democráticas. Janaína, deixa eu perguntar uma coisa para você. Até onde eu percebo, depois da Constituição de 1988, os espaços de participação criados pelos governos do PT, e pela Constituição também, né? Quer dizer, o SUS é fruto disso, o Conselho Nacional de Saúde tem vários experimentos importantes que abriam uma espécie de concertação entre representantes dos usuários, os profissionais, não é, da área, não é, e representantes de governo. Eu diria que, embora tenha sido muito limitado, era um passo importante de democratização. Vocês acham que é preciso ir além disso ou é a ideia restabelecer os conselhos? Então, alguns conselhos, e aí não tem como não falar da participação social sem associar ao atual cenário político que a gente vive. Inclusive, nesse atual cenário,
ela foi um processo de amplo debate que, inclusive, precisou que o STF tomasse suas providências para que o estrago dessa participação social não fosse tão mais ampla, né? O Conselho de Saúde, Direitos Humanos, foram criados por lei, que garante uma autonomia e um direcionamento dos movimentos sociais, inclusive na sua representatividade, né? Tradicionalmente, alguns conselhos eles são paritários na sua transição entre representatividade, Estado e movimento, e outros a representatividade constante é sempre do movimento social. Mas, por exemplo, ele precisa ser mais amplo, ele precisa ter um poder mais amplo nesse sentido, precisa. Os conselhos não refletiram, por exemplo, o aspecto de ser um conselho deliberativo. Quando a gente fala de deliberativo, é no sentido de você incidir o seguinte: tudo bem, gestor, você está pensando aqui no alocamento do financeiro para a execução da política, X valores, e pensando no desenvolvimento da política X. Nós, aqui do Conselho, como somos instrumento a qual você precisa vir nos consultar para ser deliberado, nós coldamos e queremos metodologia I. Isso é um modelo muito mais participativo do que só uma representatividade de espaço. Nem todos os conselhos, mesmo no governo do PT, eles foram tão amplamente expressivos ou tão amplamente inclusivos como se esperava. E aí eu quero trazer um pouco do Conselho LGBT. O Conselho LGBT ele foi criado por decreto, ele não foi criado por lei. Então, eu acho que é importante a gente trazer isso, e a gente sabe que ele foi criado por um decreto para atender a uma demanda do movimento social, mas para também não conflitar com outros setores que eram contrários à pauta e à demanda. Você não teria força política, ou não teria, de fato, o desejo do enfrentamento necessário sobre o tema. E quando você estabeleceu conselhos como o do LGBT via decreto, isso permitiu que o atual governo neofascista, que tem na sua base estrutural o conservadorismo, o desmonte de todos esses instrumentos. Então, você não deixou só de ter a participação social, você deixou de ter transparência na política desenvolvida pelo governo. Em relatórios que não perpassam pelos movimentos sociais, são enviados para os setores, e que, por sorte, alguns organismos internacionais nos consultam e nos permitem contrapor políticas que não existem, porque até políticas ditas que estão sendo executadas sequer são desenvolvidas aqui no Brasil. Então, inclusive, as narrativas, permite que narrativas sejam criadas que não são reais, que não são verdadeiras, por uma política que não está sendo desenvolvida. Então, eu acho que quando a própria esquerda vai para o espaço do poder, ela precisa entender o papel que ela vai ter. Os partidos precisam entender o papel que elas precisam ter nesse cenário. Porque o decreto permitiu que hoje a gente ficasse vulnerável. E ao ficar vulnerável, não consegui incidir na política. E é isso. Como é que eu consigo ter acesso a esses instrumentos de política se o sistema brasileiro, se a sociedade, se a cultura política, social, ela é uma cultura conservadora, ela é uma cultura preconceituosa, e eu não consigo chegar nesse espaço se não existir mecanismos reais e concretos que possam, de fato, garantir a minha participação. Se o Estado não cumpre esse papel, ninguém vai cumprir ela por mim. Esses instrumentos estabelecidos hoje não me permitem que eu, como cidadã, consiga incidir, porque essas representatividades elas não estão consolidadas em lei. E o STF entendeu por bem intervir naquelas que tinham estrutura previstas em lei. Aquelas que não tinham, a participação social ela foi comprometida. Eu acho que são reflexos, e aí para mim esse reflexo não é um reflexo para os movimentos sociais, são reflexos para os partidos, e como eles ocupam esse espaço de poder no legislativo e no executivo para desenvolver políticas para públicos que são vistos como públicos vulneráveis, como públicos minoritários, ou como as pessoas queiram classificar, e que hoje nos classificam, inclusive, como público identitário, e a gente não consiga incidir nesse modelo de estrutura. Muitas vezes a gente não consegue incidir nem no próprio modelo de estrutura do partido, né? Os partidos são muito diversos, e ela não nos permite, inclusive, dentro dos partidos, concretamente, intervir em certas culturas tradicionais de pensar e fazer política. As próprias regras partidárias, né, as formas de estrutura de organização dos partidos hoje, né, elas correspondem a esse modelo de criar barreiras de acesso à política
para setores que precisam aprender o seu lugar subalterno na sociedade, né? Quer dizer, eu sei dos limites disso e eu vejo alguns exemplos, assim, como essa gabinetona, esses gabinetes de mandato coletivo, que estão tentando fazer alguma coisa diferente. Mas aí eu passo a bola para o Moroni. Moroni, com essa institucionalidade não vai, né? Mas quando você fala assim, nós precisamos de uma outra institucionalidade, do que você está falando? Bom, primeiro, só para. O meu retorno de vocês está bem difícil de eu conseguir escutar, está tendo falha e tal, né? Então, Jana, se por acaso eu falar questões que tu já abordou e tal, desculpe, é que realmente está bem difícil para mim conseguir acompanhar, tá? Então, meu desculpa se eu retomar questões que tu já colocou, né? Eu acho que essas experiências que tem, Silva, gabinetona, mandato coletivo e várias outras experiências que estão tendo, eu acho que elas são super válidas no sentido do processo de construção que essas experiências têm, né? Por exemplo, mandatos coletivos, né? Tem todo um processo de construção desses mandatos, que é desde a definição de quem vai, porque não é regulamentado, né? Então, alguém, ou uma mulher, um homem, vai ter que estar com o seu nome lá na cédula, né? Então, desde definir isso, como que é a dinâmica, depois o próprio gabinete e tal, né? Então, eu acho que, assim, tem uma validade muito grande por esse processo de construção que se faz, né? Mais do que se consegue realmente intervir nessa institucionalidade, né? Que essa institucionalidade, ela é tão poderosa, ela é arquitetada de uma forma e ela é tão cheia de engrenagem que é difícil você encontrar um aspecto e conseguir desmontar essa engrenagem, né? A gente achava que um desses aspectos era a questão do financiamento público exclusivo de campanha, né? A gente viu que conquistamos isso, apesar de ter o financiamento individual e tal, né? Mas a gente viu que mesmo isso não foi capaz de desmontar essa engrenagem. Eu estou falando só da representação, do processo eleitoral, né? Então, acho que são experiências que são ricas enquanto processo político, inclusive mais na dimensão político-pedagógica, do que propriamente na capacidade de provocar rachadura nesse sistema. Que, na verdade, eu acho que nós precisamos implodir esse sistema político. Na verdade, é isso. Daí não tem como a gente não analisar o que nós estamos vivendo agora e o que a gente está vivendo, o que a gente viveu no processo eleitoral de 2018. Que quem se apresentou como antissistema e querendo implodir esse sistema não foram as candidaturas do nosso lado. Foi, em certo sentido, foi o Bolsonaro que ganhou a eleição. Então, alguém, não só a pessoa, mas como tudo que ele representa esse sistema, e se consegue se apresentar como um antissistema e ganhar um processo eleitoral, nós temos que se perguntar o quanto também a gente não fez, ao longo de muito tempo, um discurso que se adequava muito dentro desse sistema que nós queremos tanto mudar, né? Tanto é que nós fomos confundidos pela população, de maneira geral, com esse sistema, sabe? Então, eu acho que a gente tem que se perguntar por isso, de maneira muito radical, porque eu não estou falando, eu estou falando assim, do conteúdo político, né? Porque que momento que nós fomos confundidos, ou o que nós fizemos para que a população nos confundisse com esse sistema, né? Então, ou o que não fizeram, né?
para a população se confundir. Porque, globalmente, essa questão da crise da representatividade está presente, não é? E agora, por exemplo, nas eleições da França, aparece correndo em paralelo e ganhando as eleições o grupo dos ecologistas, dos verdes, que não estavam no Partido Socialista, que não estavam no Partido Comunista e que, em pouco tempo, acabaram elegendo 7 prefeitas nas principais cidades, das 10 principais cidades da França. É muito impressionante como surge, sem anunciar, uma espécie de nova vertente política que está acontecendo nos Estados Unidos com o Bernie Sanders, que está acontecendo também na França agora com os ecologistas, né? E que dizem assim, olha, a gente precisa de partidos políticos para participar da democracia, não queremos esses partidos que estão aí e vamos tentar construir coisa nova para ver se a população se convence de que vale a pena apostar nisso, né? Eu estou querendo trazer para a Jane essa questão por conta das eleições desse ano. Nós estamos a menos de 3 meses das eleições. E eu estou com retorno, hein? Nós estamos quase a menos de 3 meses das eleições. Como é que é essa visão de participação nas eleições, Jana? O que a plataforma vai fazer? Então, acho que só antes de já entrar no assunto, só complementar aqui o Moroni e um pouco a tua fala também, porque a gente fala dessa coisa dos novos partidos, dessa nova forma de se organizar, que todos os partidos têm no seu texto maravilhosas teses, né? Revolucionárias, seja lá no campo da esquerda, seja lá no campo da direita. E às vezes você vê alguns partidos de direita se dizendo de esquerda, mas que ela não se reproduz de forma tão lógica como ela se dá no próprio documento do partido, né? Se a gente comparar alguns partidos e a votação que esses parlamentares têm dentro do Congresso, ela é muito contraditória. Mas aí, durante esses 3 meses que a gente tem aí, eu acho que a gente tem feito, e aí não é só a plataforma, mas o conjunto das organizações que compõem a plataforma, tem feito vários debates no campo, com várias outras organizações, inclusive com candidaturas, que é isso, as pessoas precisam estar no partido, mas com pré-candidatos e pré-candidatas que defendem um processo de reforma de sistema, que defendem pautas progressistas de esquerda, que acreditam num outro projeto de desenvolvimento, de inclusão, de participação social e de democracia. Então, assim, incidir no que tipo de plataforma a gente quer defender, né, durante as campanhas, porque não é só isso. A gente precisa retomar as narrativas. A gente acreditou tanto que, pós-golpe, que o processo de democracia eleitoral era a alternativa da retomada desse espaço, e tivemos aí o resultado que foi Bolsonaro e companhia. Então, assim, a prova de que esse sistema ele é tão falho e de que ele não está nesse conjunto de representatividade é que permitiu que um setor conseguisse hoje ocupar os espaços de poder, trazer uma política, porque aí eu acho que, novamente, nós precisamos responsabilizar o partido, dialogar com essas pré-candidaturas, inclusive, para que elas não incidam só externamente nessa plataforma de defesa e política, mas internamente em seus partidos, porque os partidos precisam ter responsabilidade sobre as candidaturas que eles apresentam para a sociedade. As pessoas, os partidos deveriam entender que, ao ter figuras que são contraditórias ou figuras que ferem um processo, esse pseudo-processo democrático que a gente tanto debate hoje, atualmente, que se diz que tem no país, não permitir que figuras como a própria figura presidencial consigam uma legenda para sair, para reproduzir discursos de ódio, promover um fake news. O Brasil vive um patamar, e aí a gente precisa retomar temas como a democratização da comunicação, porque isso também são efeitos de processos que a gente não consegue, de fato, dar acesso ao povo de forma igualitária. Então, a informação que o povo vai trabalhar é a informação que é mais fácil ser alcançada, o WhatsApp é uma prova disso, e a quantidade de pessoas que se informam a partir desse mecanismo. Mas se as candidaturas, as pré-candidaturas, não entenderem que o papel político de intervenção delas
precisa ser um papel unificado, independente de qual legenda você tenha, mas que ela precisa ter um papel unificado, que o projeto político que nós buscamos de mudança social, ela precisa ser única, a gente não vai conseguir avançar. Os Estados Unidos trouxe algumas, nessas últimas eleições aí, tem trazido figuras que têm ocupado espaço, tem uma simbologia, né? Representatividade de mulheres negras, de indígenas, de LGBT, que inclusive em português eles chamam de revolução colorida. Então, assim, tem trazido a ocupação, mas é muito legal porque, primeira ação, quando você conversa com esse público, assim, mas como vocês se organizaram? Ela foi primeiro coletiva. Independente de onde você estava, ela foi primeiramente coletiva. Então, o objetivo ela foi estabelecida de forma coletiva. Que a plataforma quer dialogar com todas essas pré-candidaturas no país, seja ela proporcional ou majoritária, seja do partido que ela esteja, é como é que ela pode promover a mudança com uma plataforma única, com uma forma de modificação do sistema atual que nós temos hoje, e como é que essas representatividades parlamentares podem incidir no futuro para isso, né? E como é que elas podem incidir principalmente nessa relação política que se tem dentro dos partidos. Para aquilo que, inclusive, está previsto na plataforma, no regimento, na forma de ser organizados os partidos, ela se dê, inclusive, dentro dos processos de Congresso. Que, às vezes, é isso, né? O partido diz assim, nós defendemos todas as pautas de gênero, todas as pautas de mulheres, mas aí você tem um parlamentar que é vinculado àquele partido e que a posição política dele não reproduz o que o próprio partido tem como essência, e ele não sofre nenhuma consequência em cima disso, porque para o partido é importante os votos que essa figura traz para a legenda e não qual é o projeto político que ela vai trazer para a sociedade, para o partido. Eu acho que é isso que a gente precisa desenvolver. É interessante. É interessante. Eu fico lembrando, inclusive, a mudança das preferências eleitorais nos Estados Unidos agora, aonde os democratas estão à frente por conta do que aconteceu na rua, né? O assassinato do George Floyd e as manifestações enormes que ocorreram na rua, não só defendendo que as vidas negras importam, mas influindo decisivamente no resultado das preferências eleitorais. As pesquisas estão aportando que o Biden pode ganhar por conta disso, né? Então, nós temos uma articulação entre as manifestações de rua, as mobilizações cidadãs, né, e o espaço institucional, onde uma coisa comunica com a outra. Moroni, hoje não está comunicando, né? Quer dizer, nós não temos uma mobilização capaz de fazer com que esse pessoal lá no Congresso ou nos partidos preste mais atenção para aquelas demandas da plataforma, né? Silvio, eu acho que não só para as demandas da plataforma, mas para a demanda das ruas de maneira geral, né? Vamos dizer assim, o que a gente entende por ruas, né? Porque nos últimos tempos também, no Brasil, a direita ocupou esse espaço da rua e soube muito bem ocupar, né? Mas eu acho assim, o nosso sistema político, ele é tão apartado da dinâmica da sociedade, ele tem uma vida tão própria que parece que nada o abala. Então, nós estamos prestes, hoje ou amanhã, atingir 100 mil mortos, sabe? Daí, assim, tem uma campanha aqui, campanha não, mas tem um grupo de artistas aqui em Brasília que tem faz instalação artística que diz o seguinte, né? Quem partiu é amor de alguém. Então, nós estamos tratando de 100 mil mortes. A grande maioria dessas mortes eram mortes evitáveis. E o nosso sistema político parece que está imune a isso, né? Mas uma sociedade que tolera a morte e o extermínio da juventude negra, por que ela não toleraria também 100 mil mortes por uma pandemia? Né? Então, eu acho assim que esse debate é um debate que tem que nos remeter ao projeto de sociedade, que sociedade nós temos, que valores nós temos na nossa sociedade. De certo sentido,
esse sistema também reflete o que nós somos enquanto sociedade e a maneira como a gente se construiu, né? Então, eu acho que é um isolamento, é um sistema político que é completamente apartado da sociedade, como as nossas elites também são. As nossas elites também, diferentes de elites de outros países, estou falando de países capitalistas, tudo, que elas têm certa preocupação com o seu país. As nossas elites não têm nenhuma preocupação com o país, com o povo, né? De certa forma, se manifestou muito isso nessa questão da pandemia, quando vem aquele dilema, que para mim não é um dilema, é um absurdo, né? Entre você trabalhar, ir para a rua e salvar a economia. Ou você faz isolamento ou salva a economia, né? Aí tá uma síntese política de como a nossa elite pensa o país. É uma síntese política isso aí. Isso que foi colocado é uma síntese política do que é o nosso país. Janaína, eu acho que muita gente está de acordo que nós temos um racismo, uma herança escravocrata, não é? Que, num certo sentido, faz calar metade da população brasileira, né? Impõe terror nas favelas, impõe um controle, né? Quer dizer, a forma de como enfrentar essas questões no plano da política, como é que é? Então, ela é, assim, a gente tem um país que a sua estrutura, né, tem como base o racismo, e apesar de sermos maioria, nós temos uma representatividade partidária que não diz que esse processo não condiz com a realidade do país. Lidar com um sistema, primeiramente, em vencer o racismo, em vencer um processo, o tempo todo tenta estabelecer para você qual é o papel que você tem que desempenhar, qual é o alcance que você tem que ter, qual é essa representatividade que você precisa estar. E aí, com todo respeito a quem acredita em democracia racial no país, não faz parte da nossa realidade. Nós não vivemos uma democracia racial. E não vamos viver essa democracia racial se a gente primeiro não reconhecer que existe um racismo e que ele vai incidir em vários espaços, inclusive na política brasileira. E ela incide nessa representatividade. Ela incide quando não me permite e não me dá as mesmas condições igualitárias que você daria a qualquer pessoa não negra. Então, as ocupações de espaço, seja ele no campo legislativo, executivo, seja ele em outras formas de ocupação de espaço de poder, como nos partidos políticos, esse retrato brasileiro não reflete essa diversidade, ela não reflete essa maioria. E as opressões que procuram nos manter ainda na margem da sociedade, ainda como alvo, e aí nós somos um alvo prioritário de um sistema que a nossa execução não faz diferença para a sociedade, que esse processo de extermínio, de violência, ela não influencia nos aspectos dos acessos que você vai ter esses espaços, ela é um grande equívoco, e não se trata de mimimi, se trata de dados. Quando a gente fala isso, Moroni trouxe esse elemento, você fala de extermínio da juventude negra, e que você vê uma progressão constante anualmente desse crescimento, que o sistema não pensa, de fato, uma forma concreta de combater, ele não é um sistema que vai garantir a minha representatividade ou a representatividade de qualquer outra pessoa negra nesse país. Ela não vai. E a preocupação desse sistema não é assegurar essa representatividade. Às vezes a gente vê elementos simples, tipo quando você entra numa universidade, que você está fazendo um curso de direito, que você vê o conjunto dos seus professores, eles não representarem essa diversidade. Você não ter professores, por exemplo, negros do campo de direito, intelectuais que formulam, que são magníficos, que são referência para mim, nesses espaços.
não é só me ajudando a construir como professor, mas ajudando a construir os meus colegas de sala. E a única visão que ele vai ter é de uma justiça pragmática. Ele não vai conseguir entender, porque a justiça vai fazer o encarceramento mais da população negra do que a população não negra, porque essa análise para ele é irrelevante diante de um sistema. Isso eu estou falando do judiciário. Então, assim, esse discurso de igualdade, ela não é real em nenhum campo. Ela não é real em nenhum campo porque a gente não consegue, primeiro, reconhecer que tem racismo. A onda do antirracismo, inclusive chegou no Brasil, ele é importante, mas eu sempre pergunto para as pessoas, não, tudo bem, chegou no Brasil, você agora, importante isso, que bom que eu escuto de você o discurso de que é uma pessoa antirracista e que faz o enfrentamento ao racismo no país. Mas como é que concretamente a gente vai materializar isso? Como é que você, se somando a essa luta, a gente vai, de fato, promover as mudanças? E para promover mudança, nós vamos ter que mexer na estrutura. E nós vamos ter que mexer na estrutura que é a estrutura de privilégio. O sistema político brasileiro, o sistema que a gente vive, ele é um sistema de privilégios. Como é que a gente muda esse sistema de privilégios para que, de fato, esses acessos eles se tornem igualitários nessa representatividade? Quando você fala da população negra e quando você vai fazer recorte das mulheres negras, a realidade continua sendo a mesma daquela que você tinha há 4, 5 décadas atrás, e que você tinha ainda, e que você tem ainda, as mulheres não negras tendo oportunidade a espaços que mulheres negras continuam não tendo, porque elas continuam cuidando dos filhos das pessoas brancas, a maioria. Então, como é que eu vou falar de processo igualitário, como é que eu vou falar de mudança de sistema se eu não combater justamente os mesmos aspectos de sistema que permanecem oriundos na sua origem, na nossa estrutura de criação, né? Patriarcado, racismo, LGBTfobia, uma série de fatores continuam na nossa essência. Nós vamos entrar com novas gerações, e eu faço isso muito com meus sobrinhos, que ainda são muito, não tenho filhos, mas são crianças, e o tempo estou dizendo para eles que são negros, e com melanina muito mais intensa que a minha, inclusive, nesse aspecto, do que eles podem viver no futuro, e como lidar com esse futuro. Eu estou lutando para que a gente, de fato, promova nesse país igualdade, mas eu sou mais uma pessoa que está dizendo para os sobrinhos de uma família negra do que eles podem viver no futuro. E proteger do sistema para não ser morto, tá? Para não ser sufocado, como lidar com o racismo que eles vão encontrar, infelizmente, eles vão encontrar. Então, essa mudança estrutural no sistema só vai se dar se a gente mudar a forma cultural de agir diante das pautas. Sabe? Você reconhecer que você é criado dentro de uma estrutura racista é importante, não para que eu ou qualquer outra pessoa te chame de racista, mas para que você se promova a mudança. E para que você entenda que esse lugar de privilégio que você está hoje, ela pode ser usado como instrumento de promover a igualdade. Sabe aquele discurso de ninguém larga a mão de ninguém? Ela precisa ser concreta na forma de diálogo. E eu estou dizendo isso, você pode reparar, o Moroni, ele é uma pessoa, é um homem não negro, mas você pode reparar que a fala do companheiro, nesse diálogo coletivo que a plataforma faz, o companheiro entende a importância de trazer esse debate, de trazer esses elementos e de se somar à luta. É para isso que nós buscamos. Não é para marcar as pessoas como pessoas mal vistas, você é racista, você é machista, você é LGBTfóbico. Quando a gente traz esses elementos, a gente traz no sentido de promover mudanças, inclusive, no seu próprio comportamento, no meu comportamento, no comportamento de qualquer pessoa, para que a gente possa, de fato, amanhã dizer, existe uma democracia racial nesse país, mas hoje ela não existe. Eu respeito quem está de teses diferentes, mas eu quero dizer que esse mundo, para quem está na periferia, ela não existe. As oportunidades não são a mesma, a luta é diferente, porque a gente luta por sobrevivência. Alguns lutam só para passar numa faculdade e ganhar um carro no final dos pais como um prêmio diante de entrar numa faculdade particular, um presente. Outros para ter alguma perspectiva melhor de vida. É isso. Então, Moroni, vai ter uma eleição elegendo mais de 5.400 prefeitos
Eu acho que nós estamos na casa dos 50 mil vereadores no Brasil. Então, se você somar os candidatos que vão disputar essas vagas, tem muita gente se candidatando a participar do sistema político. Como é que a plataforma vai atuar frente a esses candidatos? Vai atuar tentando apresentar uma agenda? Vai fazer debate? Vai fazer o quê? Bom, Silvio, acho que sim, você colocou a questão desses números, né? Se a gente pode pensar a questão das candidaturas, estende muito mais, né? E eu sempre digo assim, eu, de certa forma, tenho para as pessoas que eu tenho proximidade, que eu conheço, que vão ser candidatas ou candidatos, eu digo que eu admiro, porque nesse contexto que nós vivemos, nessa crise da representação, nessa aversão que se está tendo que se tem à política, que foi uma coisa construída, né? E nós só chegamos, acho que, ao ponto que nós chegamos porque essa aversão à política ela foi muito bem semeada, né? Eu digo que eu admiro as pessoas que se colocam nesse processo, né? Claro que a gente sabe que tem vários interesses às vezes, coisa, né? Não estou desconhecendo isso, mas é admirável que tem pessoas que se colocam nesse lugar de uma disputa eleitoral num contexto desses, né? Primeiro, assim, queria colocar isso, né? O outro que no âmbito da plataforma e do INESC faz e a plataforma e disponibiliza para a plataforma é um estudo sobre o perfil das candidaturas, né? O perfil das candidaturas, que pega principalmente na questão do recorte de gênero e raça, né? Para a gente ter um entendimento de gênero, raça e etnia também, né? De quem são como são essas candidaturas, quem são essas candidaturas, né? E daí, assim, eu me lembro, quando toda a eleição que a gente faz esse estudo, eu lembro a batalha que foi para se ter no registro das candidaturas a questão racial, né? E essa batalha, no âmbito do legislativo, nós perdemos. Porque uma das mínimas reformas eleitoral que foi feita, nós fizemos a principal bandeira da plataforma naquela mini reforma eleitoral era ter o quesito raça e etnia no registro das candidaturas. E não passou, não aprovou no parlamento. Daí nós provocamos o TSE, e o TSE colocou isso que não precisaria de uma legislação, né? Então, a partir de faz uns 6 anos que a gente conseguiu ter essa leitura das candidaturas do ponto de vista racial, né? Então, só assim, um pequeno exemplo para ver o quanto o quanto o sistema, isso que a Jana estava falando, o quanto esse sistema não permite nem, sabe, a presença de negros e negras, né? Tanto é que não queria nem registrar se tinha ou não tinha, né? Porque eu sabia muito bem, e eles diziam assim, depois vocês vão vir com a história de cota, né? Então, a gente escutava muito isso, vocês querem isso para depois vir com a história de cota, né? Então, a plataforma, junto com o INESC, faz esse estudo para a gente entender esse universo das candidaturas, e depois a gente faz também o mesmo estudo em relação a quem foi eleito, né? A gente vê, nesse período que a gente fez esses estudos, um crescimento muito pequeno em relação à presença, tanto no processo eleitoral, como quem ganhou a eleição, vamos chamar assim, de mulheres e de mulheres negras. Mas é um percentual muito pequeno, né? Mas isso demonstra a movimentação do movimento feminista e do movimento de mulheres negras.
Então, a vitalidade que tem esses movimentos que estão conseguindo, de certa forma, entrar dentro do sistema que não as querem, né? E muito mais no sentido de poder dizer, olha, eu cheguei aqui como exceção à regra, que a regra não é essa, que é um pouco, ou muito, o que as parlamentares negras fazem no Congresso, né? Porque é tão perverso isso, é tão perverso, que quando uma parlamentar negra fala sobre isso, vem sempre um homem branco dizer, não é assim porque tu chegou aqui, né? O fato de ter chegado lá só mostra que é uma exceção, que não é a regra, né? Então, em termos de plataforma, Silvio, a gente tem um debate, inclusive eu tinha pensado todo um debate também presencial, trazendo uma discussão do que é possível você trazer desse debate da reforma do sistema político para a esfera local. Que, querendo ou não, a estratégia da plataforma foi muito pensada e as suas propostas, a plataforma se estrutura em cima de propostas, né? As suas propostas muito direcionadas para o espaço federal, ou legislativo, mas o executivo é sempre para o espaço federal, no entendimento que isso teria quase que um efeito cascata nos estados e municípios, né? E há um tempo a gente começou a perceber que muitas das propostas, nas nossas propostas, têm condições muito mais de avançar na esfera local, do território e tal, do que propriamente numa esfera macro, como a nacional, que as pessoas, ninguém vive no nacional, né? Vive no município, vive no seu bairro, na sua comunidade e tal, né? Só que a pandemia meio que desmontou essa nossa estratégia, né? Então a gente está tentando nos reposicionar nesse sentido, né? Mas acho que é um outro olhar sobre o que significa esse debate da reforma do sistema político, né? Que não precisa ser só no macro, mas que a gente possa estar avançando muito mais, talvez, em termos de construção do poder local, pensar a autogestão, que é um pouco aquela questão da institucionalidade, né? Nós temos que pensar a autogestão, sabe? Não precisa sempre pensar dentro do mesmo formato, né? Um pouco isso. E também não é apenas uma questão, vamos dizer assim, do sistema político, né? Porque esse sistema político está atuando no território, né? E tem países, por exemplo, que têm bancos municipais. Você pega e usa, por exemplo, o pagamento do funcionalismo público por esse banco e transforma aquilo numa alavanca de desenvolvimento local, né? Quer dizer, a agenda para poder discutir essa questão é ampla, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, a plataforma ela está fazendo uma pesquisa, ela está trazendo um resultado, mas eu ainda não tenho muita clareza, vamos dizer assim, das possibilidades de intervenção no local. É a partir dos movimentos que vocês se integram, é isso? Hein, Jana? Não, a nossa atuação ela é de forma que as organizações que integram a plataforma discutem esses mais variados temas e promove debate de âmbito nacional, local, regional. É bem legal porque a plataforma consegue incidir em vários campos, em várias formas de modelo. A gente tem feito... Teve um último debate que foi bem legal também, que a plataforma fez, por exemplo, de analisar a conjuntura nacional, conjuntura do país, com olhares com pessoas que não estão organizadas no movimento social tradicional brasileiro, por exemplo. Então, ouvir pessoas que estão na ponta, que estão na periferia, que se organizam de uma outra metodologia, e vem até nós, dialoga conosco, traz o seu olhar, seu elemento, e a gente constrói baseado nesse debate coletivo. Então, você tem vários temas, desde o campo da participação dos grupos vulneráveis nesse modelo de sistema político brasileiro, análise de conjuntura,
contribuição nas próprias organizações, que às vezes cada organização promove ações das suas redes e que a plataforma incide de forma coletiva também. Um exemplo disso, por exemplo, é o Conselho Nacional Popular LGBTI, que é um conselho só dos movimentos sociais, que é foi um conselho criado para contrapor esse modelo atual de governo, esse governo do Bolsonaro, esse sistema com o qual ele nos trata. E aí a própria plataforma, por exemplo, participou, por exemplo, a trazer para essas organizações, são 24 organizações nacionais. Então, assim, trazer para essas organizações, por exemplo, a questão do fake news, os projetos de lei que estão na casa, como esse debate está se dando e quais são as posições dos partidos políticos. Porque essas próprias organizações do movimento social LGBT, nem todas tinham conhecimento de como se dá esse trâmite no Congresso, como é que está esse trâmite do debate dos partidos políticos, com quem a gente conta ou não conta. Então, a plataforma consegue ter uma incidência coletiva, indicar suas representações de forma diversa, que é bem legal, se as pessoas quiserem nos acompanhar, é importante, porque você vai ver uma diversidade de cultura regional, de opiniões, de composição, de linhas de atuação política. E aí, esse trabalho conjunto, ela se compila no material único, ouvindo todas essas vozes, inclusive das organizações que são parceiras, que a gente tem aquelas que aderiram oficialmente, mas nós temos várias organizações parceiras que debatem coletivamente com a gente e que também trazem elementos de debate que é importante a plataforma trazer para contribuir nessa luta. Então, o que cabe à plataforma, e nessa organização da plataforma, ela tem sido feita de forma mais ampla possível. Nós já estamos a 5 minutos de acabar o programa, né? E eu ainda tenho umas perguntas para fazer para vocês. Por exemplo, essa pandemia, né? Ela mostrou várias coisas das cidades assim importantes. A poluição, por exemplo, caiu à metade, né? A gente viu passarinhos voltando para a cidade, umas coisas incríveis. Quer dizer, o que mostra a importância da questão do meio ambiente hoje, que está sendo um objeto de atenção como nunca foi, né? A plataforma e a questão do meio ambiente, Moroni, tem alguma coisa elaborada? Bom, Silvio, assim, diretamente sobre a questão socioambiental, em termos de proposta, nós não temos, assim, ainda uma coisa que nós precisamos avançar, né? Como que a gente pensa a relação sistema político e a questão socioambiental. O que nós temos, nós estamos construindo um processo de construção, que a gente fala um novo eixo da plataforma, que é a questão democracia e economia. E dentro desse eixo, nós debatemos a questão do modelo de desenvolvimento e a sua relação com a questão socioambiental, né? Para você dizer as suas últimas palavras, assim, que nós estamos concluindo o programa. Então, primeiramente, agradecer, Silvio, pelo espaço. Quero aqui dizer que eu fiquei extremamente nervosa, quero falar também para o público isso. A Fundação, eu conheço muito bem as questões da Fundação Perseu Abramo, acompanho muito debate e formulação de muito documento e muito diálogo também com as organizações sociais. E o Silvio sempre é trazido pelas entrevistas que ele faz, os debates que ele faz. Quero te dizer que eu estava extremamente tensa, geralmente eu estou muito tranquila, mas eu estava extremamente tensa. Agradecer à plataforma por eu poder estar tendo a oportunidade de representar também a plataforma nesse debate e dizer para quem quiser nos acompanhar lá no YouTube, se inscreve, gente, é importante, tá? É só escrever. Plataforma da Reforma Política. Ela é a primeira que aparece, assim. Foi uma excelente conversa, eu acho que vai ajudar os nossos telespectadores a refletirem mais sobre essa questão do sistema político, de como ele precisa mudar, né? E agradecer a você também que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado. Obrigado.